No nosso dia a dia nós enfrentamos lutas, muita dificuldade, não é verdade? Pois é, e a gente ainda tem que se preocupar com essa questão da violência. Hoje, o pastor Antônio Fontes fala sobre este tema no quadro Palavra de Vida. Acompanhe. Palavra de Vida. Muito se tem falado sobre a situação em que a sociedade brasileira se encontra, especialmente no que diz respeito à violência, à pornografia, ao desrespeito à família e à perda de valores que são tão importantes para que o cidadão ele possa conviver com outros cidadãos, que possa conviver com outras pessoas. Não são poucas as pessoas que ainda se recordam de dias passados, dias em que podiam sentar-se à porta com seus vizinhos para conversar, em que viam seus filhos brincando. Esses dias já passaram. Hoje todos vivem sobressaltados. Eu ainda, não somente eu, mas toda a sociedade ludovicense, por que não dizer a sociedade maranhense, ainda está impactada com a morte prematura do jovem advogado Bruno Matos, que teve a sua vida ceifada de uma forma tão brutal. E nós ficamos a perguntar: que sociedade é essa? Que pessoas são essas que estão marcando e definindo a forma do homem se comportar nos nossos dias? É interessante porque quando nós olhamos para a palavra de Deus e quando nós lemos na Bíblia a orientação do Senhor para nós nos deparamos com uma triste realidade. Que realidade triste é essa? De que nós estamos, apesar de sermos considerados um país cristão, 95% de cristãos entre católicos e protestantes, mas percebemos que o nosso cristianismo está muito distante da Bíblia, muito distante dos ensinamentos do Senhor Jesus e dos apóstolos. E por falar nos apóstolos, nós temos um texto aqui separado, escrito pelo apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 12, quando o apóstolo, escrevendo à comunidade cristã que estava em Roma, ele diz: não vos conformeis com este século. A orientação do apóstolo Paulo era para que aqueles cristãos não se deixassem dominar pelo espírito daquela época, que eles não tomassem a forma em que o mundo estava naquele momento vivendo. Havia uma denúncia aqui de que aquele século, aqueles dias estavam exatamente distantes de Deus. Quando nós olhamos para este quadro e pensamos nos dias do apóstolo Paulo e olhamos para os nossos dias, nós vamos chegar a uma triste constatação de que as coisas pioraram e muito. Ora, se a palavra do apóstolo Paulo, se a orientação do apóstolo Paulo para os cristãos de Roma era de que a igreja cristã, de que os cristãos não deveriam tomar a forma daquele século, não deveria se conformar com aquele século, muito mais para nós essa mensagem se torna importante também. Precisamos compreender que nós, enquanto homens e mulheres que temem ao Senhor, precisamos manifestar o caráter do Cristo a quem nós professamos seguir. Precisamos conhecer o século em que vivemos, o tempo em que vivemos, e esses dias são dias marcados por muita maldade, são dias marcados, como disse inicialmente, por muita violência, por muita pornografia. O secularismo tem tomado conta da época, do mundo em que nós vivemos. E nós precisamos lutar contra tudo isso. E como podemos lutar? O apóstolo Paulo nos diz de forma tão clara aqui: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E essa transformação, ela é promovida pelo agir de Deus nas nossas vidas. Vamos permitir, vamos abrir o nosso coração para que o Deus eterno possa verdadeiramente
agir em nós, determinando a forma como devemos nos comportar. Somos cristãos, amamos a Deus, vamos nos comportar e vamos viver de uma forma que agrade a Deus. Que Deus nos abençoe e abençoe a sua família. Eu preciso rever minha vida, medir os meus passos, estender os meus braços às pessoas sofridas. Eu preciso olhar para dentro, ouvir bem atento a voz doce e forte, parceira e consorte da vida e da morte, que fala em mim. Eu preciso ser manso e amigo, ser rocha e abrigo para quem quer comigo na vida viver. Eu preciso ter olhos abertos, motivos bem certos para nunca enganar essa gente esgotada de tanto chorar. Eu preciso ter coragem de ser, ter vida e poder, ter amor para atender essa gente perdida por quem Deus quis.